Eu percebi que eu posto sobre toda a minha vida nesse canal, só que eu nunca contei a história de como eu acabei virando mãe de 3 gatas. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Na realidade, dizer que eu nunca contei é meio injusto, porque eu contei, só que eu contei só em shorts aqui pro canal. Então, por que não gravar outro vídeo falando sobre isso? Tudo começou em setembro de 2023, quando eu e meu namorado a gente decidiu que a gente ia morar sozinhos. Sozinhos juntos. No caso, a gente ia sair da casa dos nossos pais. Eu não vou lembrar exatamente em que dia a gente se mudou, mas basicamente a gente se mudou em um dia e 2 dias depois a gente já tinha 2 gatas. E quando a gente se mudou, a gente percebeu que o apartamento era muito silencioso. E como tanto eu quanto ele amamos bichinhos muito, tanto cachorro quanto gato, e a gente sempre foi acostumada a crescer em casas que sempre tiveram bichinhos, foi estranho estar em uma casa em que não tinha ninguém além da gente. Nada, ninguém além da gente. E aí, enquanto meu namorado vagava pelo Instagram, ele achou um story de uma conhecida nossa, comentando que 2 gatas tinham sido abandonadas em uma academia. Eram nenéns muito novinhos, elas eram realmente muito pequenas e elas tinham sido abandonadas lá. Eu lembro claramente que meu namorado mandou essa story quando eu tava na faculdade. Eu olhei aquilo ali e eu pensei, será? Será que é pra ser? Spoiler, foi. Realmente foi. Mas a gente sentou, a gente pensou, por que não? Acho que menos de um dia depois que a gente tinha visto essa publicação, a gente já entrou em contato perguntando se elas estavam disponíveis e já marcamos um dia pra ir ver elas. Eu acho que isso tudo rolou numa sexta-feira e a gente combinou de ver elas no domingo. Só que assim, a gente já combinou de ver elas pensando em trazer pra casa, então a gente já levou uma caixinha de transporte com uma mantinha pra botar elas dentro. Elas estavam sendo cuidadas temporariamente por 2 estudantes de veterinária, então a gente já sabia o básico sobre elas. Por exemplo, elas já estavam comendo ração, que eram 2 fêmeas, e isso é um ponto polêmico, mas eu vou chegar lá ainda. E que elas eram bem assustadas. Bem assustadas mesmo. Quando a gente chegou lá pra ver elas, não precisa dizer nada além de que foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Pegamos elas, botamos na caixinha de transporte e fomos fazer a nossa primeira compra como pais de pet de gatos, no caso, né? Porque a gente acabou de se mudar, então a gente não tinha nada que elas precisavam no momento. Você quer descer? Então a gente foi no shopping, que era a única coisa que tinha aberta na minha cidade um domingo, e fomos comprar a caixinha de areia, ração. Eu lembro que eu comprei uma ração seca e vários tipos de sachês diferentes, porque eu não sabia que elas iam gostar de comer. Patinho de água, patinho de comida, compramos de tudo. E fomos os 4, eu, meu namorado e as 2, pra casa. Chegando lá, a gente abriu a caixinha de transporte e deixamos abertas, porque elas não saíram no primeiro momento e elas estavam bem assustadas. Como eu falei, elas sempre foram gatas bem assustadas. Então a gente abriu a caixa na sala do apartamento e saímos de perto. Saímos de perto por quê? Porque elas achavam que a gente ia sair de perto, mas a gente tava só um pouco mais longe, olhando de canto de olho pra ver quando que elas iam sair de dentro da caixinha. Eu acho que levou uns 10 minutos, mais ou menos, pra primeira sair. Elas saíram, exploraram um pouco a casa, exploraram, tipo assim, olhando tudo extremamente assustadas. Logo, em seguida, já se esconderam no primeiro lugar que elas acharam, que no caso foi atrás do meu sofá. Elas passaram ali um tempão, eu tentei tirar, mas na verdade tentou tirar, só que elas eram muito assustadas e, consequentemente, elas ficavam muito ariscas quando a gente chegava perto. Então, por exemplo, toda vez que a gente tentava, assim, ó, chegar perto pra tirar elas de trás do sofá, elas rosnavam. Então, assim, deixamos o tempo delas. Passados uns 2 dias dessa situação, que aparentemente elas saíam pra beber e comer água, porque a gente via que tava diminuindo a quantidade de comida e de água, mas elas só faziam isso quando a gente não tava perto, a gente, sentado no sofá, começou a perceber uns barulhos mais esquisitos, mais estranhos, que não eram pra estar acontecendo. Foi aí que a gente percebeu que elas não estavam somente atrás do sofá, elas tinham furado o forro do sofá pra entrar dentro do sofá. Mas também foi mais ou menos nesse momento que elas começaram a sair no apartamento enquanto a gente tava lá. Então tivemos uma evolução absurda. Acho que a primeira vez que elas deixaram a gente chegar perto sem fugir ou rosnar foi quando a gente dava comida. Elas gostavam muito de comer na mão, sabe? Botar a ração na mão e elas comerem aqui. Sempre gostaram muito. Então foi o nosso primeiro contato amigável. Depois disso a gente só evoluiu muito. Elas passaram a dormir na cama junto com a gente. E como a gente adotou 2 irmãs, era brincadeira constante, né? Até esse ponto eu não falei pra vocês o nome das 2, porque a gente demorou, acho que talvez uns 3 ou 4 dias pra bater o martelo no nome delas. Mas eu queria que os nomes combinassem. Eram 2 irmãs, eu queria que os nomes combinassem entre si. E eu sempre gostei da ideia de nomes de Sol e Lua. Sempre gostei muito. Aí eu olhei pra elas e eu pensei, meu Deus, vocês têm a cara de Sol e Lua. E foi assim que elas se tornaram
a Sol e a Lua. Eu já trabalhava com a internet quando eu adotei as gatas. Na verdade, eu trabalho com a internet desde 2021. Então, obviamente, eu fiz um vídeo falando sobre ter adotado as gatas. E mesmo que esse vídeo não tenha tido um alcance enorme aqui no YouTube, ele teve um alcance enorme tanto no TikTok quanto no Instagram. Foi aí que eu recebi uma enxurrada de comentários me dizendo que a Sol não era a Sol, era o Sol, por ser uma gata laranja. Gente, assim, ó, não foi 5, não foi 10. Eu acho que eu recebi uns 50 comentários falando a mesma coisa. A ponto de eu ficar extremamente paranoica, pensando, meu Deus, será que é realmente um gato? Não fosse fazer muita diferença na minha vida, né? O nome já era realmente um nome masculino, então em vez de ser a Sol ia virar o Sol, ok. Só que vocês lembram que eu falei que quem tinha resgatado elas eram duas estudantes de veterinário? E elas tinham dito que eram realmente duas gatas? A paranoia durou pouco até, porque logo depois a gente levou elas no veterinário pra fazer um check-up, ver se estava tudo bem. E realmente, são duas gatas. Mesmo que tenha gente até hoje comentando que a Sol não é uma gata, é um gato. Tudo isso começou porque gatas laranjas são muito raras, gatas fêmeas laranjas. É bem mais comum tu achar gatos machos, mas aparentemente a Sol é um caso raro. Nesse mesmo vídeo que eu anunciei a adoção delas também, as queridas viraram influencers. Porque elas receberam seus primeiros mimos. A Whiskas mandou uma caixona cheia de sachê pra elas, que elas realmente gostam muito. Enfim, logo depois disso a gente tem um salto temporal. A gente se adaptou muito bem a elas se adaptaram muito bem a gente. Depois de um tempo, a gente se mudou de apartamento, viemos pro apartamento que eu tô agora, que tem vários vlogs aqui no canal sobre ele, inclusive de mudança, que eu mostro como foi trazer as gatas pra cá pro apartamento pela primeira vez, essa adaptação, que eu sei que mudança é um processo estressante pro gato, isso eu já sabia, porque mesmo que eu fosse uma mãe de gata de primeira viagem, eu catava muita informação. Eu sempre fui atrás de muita informação aqui na internet, falando com quem eu conheço, assim, ó, eu odeio estar desinformada, então assim, eu realmente fiz tudo que eu pude pra fazer com que esse processo de mudança fosse o menos traumático possível pra elas. E eu considero que deu certo, porque assim, eu acho que só na primeira 1 ou 2 horas que rolou a mudança que elas ficaram assustadas. A gente chegou aqui às 8 por aí, e acho que quando já eram umas 9, 10 horas, elas já estavam explorando a casa. Foi realmente bem mais tranquilo do que eu achei que ia ser. A gente se mudou pra cá em março, fevereiro ou março, por aí. No início do ano. Era um apartamento com um cômodo a mais, tinha esse planejado organizado melhor. Veio a ideia de, e se a gente adotasse outro bichinho? Isso foi só uma conversa, a gente cogitou a hipótese e vimos que daria. Coração de mãe, onde cabe um, cabe dois, cabe três. E aí, de novo, no Instagram, aparentemente o Instagram é uma rede social bem perigosa. Meu namorado acompanhava um projeto de uma vereadora aqui da minha cidade, que ela defende a causa animal, então ela fazia feirinhas de adoção com bastante frequência. A gente começou a acompanhar ela na expectativa de ver quando ela ia ter a próxima feirinha, pra poder ir até a feirinha, pra poder conhecer os bichinhos e trazer um pra casa. Só que enquanto não rolava a próxima feirinha, ela divulgou uma família resgatada, uma mãe e 4 filhotes. Foi aí que a gente achou a nossa terceira integrante da família. No mesmo dia que a gente viu a publicação, a gente já entrou em contato com a vereadora. Outras famílias tinham ido olhar ela antes da gente, porque assim, eram 4 irmãos mais a mãe, todos estavam para adoção. Mas, quando a gente mandou a mensagem, a resposta foi que já tinham famílias para olhar os 5. Se alguma delas não resolvesse adotar, eles entrariam em contato com a gente pra gente poder ir lá. Então a gente meio que já tinha desanimado, pensamos, acontece, não vai rolar, elas vão ser adotadas, mas a gente espera a próxima oportunidade, né? Só que no dia seguinte, a gente recebeu a mensagem dizendo que sobraram 3. A mãe, um menino e uma menina. A gente já tinha entrado em contato no dia anterior com interesse em uma filhote fêmea, porque como a gente já tinha 2 meninas, a gente achou que ter outra menina seria mais fácil, e o filhote especificamente, porque a gente tava com bastante medo da adaptação. Eu já sabia que a adaptação de gato não era uma coisa fácil. Então, quando a gente recebeu a mensagem que tinha sobrado uma filhotinha, nós fomos lá. Foi assim que a gente trouxe a terceira integrante pra casa. E já foi um choque de realidade. Desde o momento que a gente pegou a gata no colo, ela não queria sair do colo, desesperadamente no colo, agarrada, sabe, no colo. Foi que a gente percebeu que as coisas iam ser um pouco diferentes. Quando a gente trouxe ela aqui pra casa, a gente já separou elas em cômodos separados. Separou em cômodos separados. Ficou redundante, né? Mas enfim, a gente deixou a Sol e a Lua com a casa, que no caso seria a cozinha, a sala e o quarto que a gente fez escritório. E deixamos a nova integrante somente no nosso quarto. A gente tinha estudado muito sobre adaptação antes de adotar a nova integrante. E a gente sabia que a coisa tinha que ser um pouco mais devagar, gradual, pra não estressar nenhuma delas. Eu soube desde o início que a nova integrante tinha que ter um nome que combinasse tão bregamente com as outras duas. Temos a Sol, temos a Lua. Vamos seguir nesse negócio de universo, sistema solar e tudo mais. É uma fêmea, então a gente ficou em dúvida entre Vênus e Estrela. Só que quando a gente olhou pra ela, a gente viu, não, tu não tem cara de Vênus, tu tem carinha de Estrela. A tua cara, assim, ó, tá escrito na tua cara que tu não é uma estrela. E foi assim que a Estrela chegou na família. A atuação da Estrela não foi tranquila.
Ela ficou, acho que 1 ou 2 semanas inteiras só no quarto, e o contato que elas tinham era por baixo da porta, porque as portas aqui do meu apartamento tem uma fresta considerável embaixo. Pra você ter uma noção do tamanho dessa fresta, passam patinhas, elas conseguem brincar passando as patinhas embaixo da porta. Nos primeiros dias, principalmente a Sol, ela parava na frente da porta do quarto só pra rosnar. Era só pra declarar que ela não estava gostando daquela situação. Então foi um processo bem devagar, onde a gente passou a dar ração pra elas na frente da porta, pra elas associarem a imagem da irmã recém-chegada a algo positivo. Passado esse tempo, a gente tentou fazer o primeiro contato visual. A gente usou o box aqui de casa, né, do banheiro, porque era vidro, então elas poderiam se ver. A Sol odiou a ideia de ter uma irmã. Outra irmã, no caso. É engraçado eu falar isso, porque enquanto eu tô gravando, a Lu está no meu colo dormindo, e as duas estão ali dando banho uma na outra, a Sol e a Estrela. Porque as coisas melhoraram, obviamente, né? Mas a primeira impressão da Sol com a Estrela foi ódio, 100%. E depois as coisas simplesmente fluíram. Pararam de se estranhar, se acostumaram a conviver, deu tudo certo. A gente pensou várias vezes que não ia dar certo, mas deu tudo certo. Hoje em dia elas têm uma relação ótima, e a gente percebe que realmente são gatas bem diferentes. Quando a Estrela chegou, eu também gravei vídeo pra falar sobre a chegada dela. E esse vídeo sim viralizou em todas as redes sociais, e ela também recebeu seus mimos, dessa vez da Viva Verde. Eu fiquei bem feliz porque é a areia que eu uso basicamente desde quando eu adotei a Sol e a Lua. E eu acho que basicamente foi isso. Agora os próximos passos vai ser castrar as 3. Nosso plano era castrar as 3 ao mesmo tempo, e provavelmente no mês que vem, de acordo com o nosso veterinário, a Estrela já vai poder ser castrada também, então... Ah, esqueci de falar também, quando eu postei o vídeo da Estrela, as pessoas também acharam que a Estrela era um macho. Fiquei chocada, porque assim, com a Sol aconteceu por ela ser uma gata laranja, mas a Estrela é uma gata cinza, tigrada. Mas teve uma parte do vídeo em que eu mostrei ela de costas, e todo mundo achou que tinham saquinhos ali, que ela seria um macho. Eu já tinha levado ela no veterinário antes, então eu sabia que ela realmente era uma fêmea. Logo depois, ela também me deu um mega susto, que foi que ela acordou com um olho inchado. Achei que era conjuntivite, corri pro veterinário, aproveitei que eu já tava lá e tirei dúvida. Ela é realmente uma fêmea? É realmente uma fêmea. Foi aí que a gente conversou e ele falou que no mês que vem ela já poderia ser castrada. Essa aqui é a caçula da casa. Ela é a mais tolerante também a abraços, beijos. Por enquanto nós somos uma família de 5 membros. Talvez ela ainda aumente. E não, eu não estou falando de gravidez, eu tô falando de o fato da gente gostar realmente de muitos bichinhos. Então foi isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se tu é pai ou mãe de gato, aproveita e já se inscreve aqui, porque o próximo vídeo nesse canal vai ser só de coisinhas, comprando coisinhas pra gatos na Shopee. Eu acho que vocês vão gostar de ver. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de deixar o like e comentar o que tu achou. Se tu já tem bichinhos, aproveita e comenta aqui também como é que foi a tua experiência sendo pai de pet. E se esse foi o primeiro vídeo meu que tu viu, aproveita pra se inscrever caso tenha gostado da minha pessoa ou do conteúdo. É isso, até o próximo vídeo.